10 é sempre um número muito importante no futebol. A gente acabou de finalizar a 10ª rodada do Brasileirão 2021. E agora a gente tem um novo líder empatado com um velho líder. Fala Pitaqueiro, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pitaco é Meu. Mais uma rodada do Brasileirão que se encerrou nesse meio de semana, a 10ª rodada. E agora a gente tem dois líderes, o Palmeiras, que engatou uma sequência de 4 vitórias, justamente depois de perder para o Bragantino, e o próprio Bragantino, que está dando uma patinada. Últimos 2 resultados em casa, 2 empates, que ninguém estava esperando muito. E quais são as diferenças entre esses dois times? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Vou trazer alguns números, dados estatísticos da campanha de Palmeiras e de Red Bull Bragantino até a 10ª rodada do Brasileirão 2021. Vamos ver se tem alguma diferença muito marcante entre os dois times. Dá uma olhadinha como que está sendo a campanha até aqui. Como eu disse, o Palmeiras vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas. 4 vitórias no Brasileirão, depois de ter perdido para o Bragantino lá em Bragança Paulista. O Palmeiras tem 22 pontos em 10 jogos disputados e ele só é líder por causa da quantidade de vitórias. Ele tem uma vitória a mais que o Red Bull Bragantino, que tem 6. Red Bull Bragantino também fez 10 jogos e nas últimas 4 partidas, 2 vitórias, 2 empates. Esses 2 empates em casa é que possibilitaram que o Palmeiras encostasse na liderança e até ultrapassasse aí nos critérios de desempate. A sequência do Bragantino, ele bateu o Palmeiras 3-1 lá em Bragança Paulista, depois ele saiu e foi jogar com o Atlético Goianiense e venceu 1-0 também. Aí na volta para casa empatou com o Ceará 0-0, depois saiu de novo e mais uma vitória 2-1 no São Paulo, e agora na última rodada, na 10ª rodada, ele recebeu o Cuiabá e empatou em 1-1. Já o Palmeiras, depois de ter perdido para o Red Bull Bragantino lá em Bragança 3-1, ele recebeu o Bahia e aí num jogão 3-2 acabou saindo com a vitória. Na sequência, 2 jogos fora de casa, 2-1 no Internacional lá em Porto Alegre e 1-0 no Sport lá em Recife. E agora na última rodada, na 10ª rodada, ele recebeu o Grêmio e fez 2-0. Todos os dados que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, eu peguei lá na plataforma SofaScore, que ainda não patrocina a gente. E uma outra dica, se você gosta de números um pouquinho mais detalhados, achou interessante as imagens que eu vou colocar aqui no vídeo, eu tenho um blog também, o Pitaco é Meu. Vou colocar a descrição aqui embaixo do blog, tem o texto desse vídeo lá, com todos os números um pouquinho mais detalhados. Se você tiver interesse de ir lá dar uma olhada, fica à vontade, beleza? Vou colocar aqui embaixo então na descrição do vídeo o endereço do blog com esse post aqui da 10ª rodada. Agora vamos analisar os gráficos lado a lado, vou colocar um de cada lado aqui para ficar mais fácil da gente comparar. Vamos fazer um resumão aí dessas 10 rodadas, os 10 jogos de Red Bull Bragantino e Palmeiras até aqui. Palmeiras nos 10 jogos, como eu disse, são 7 vitórias, uma vitória a mais que o Red Bull Bragantino, e marcou até aqui 18 gols, ele tem um saldo de 8. O Bragantino, 20 gols marcados até aqui em 10 jogos, e o saldo um pouquinho maior, o saldo do Bragantino é de 9 gols. Antes de continuar o vídeo, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, é bem simples, clica no botão aqui embaixo inscrever-se, aproveita, clica também no sininho, porque aí você vai receber notificação sempre que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal e assim não perde nada. Dá um like nesse vídeo, é muito importante para mim, porque é o retorno que eu tenho de você sobre a qualidade do conteúdo que eu tô colocando aqui no canal, beleza? Deixa aqui nos comentários também o que você achou desse vídeo e o que você está achando do Brasileirão até aqui. Já foram 10 jogos para cada equipe, tem algumas que fizeram menos jogos, mas deixa aqui nos comentários o que você está achando do Brasileirão 2021, com a liderança hoje dividida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Vamos voltar para os números então dos dois times, Bragantino e Palmeiras. Como eu disse, vou colocar do lado aqui para ficar mais fácil a comparação entre os números, beleza? Vamos falar um pouquinho dos números relativos ao ataque dos dois times. Como a gente vê, a média de gols do Red Bull Bragantino é um pouquinho maior que a do Palmeiras. Eu já tinha citado no vídeo, né, essa questão da quantidade de gols marcados. A média do Bragantino de 2 gols por partida e do Palmeiras 1,8. Outro número em relação ao ataque que a gente pode destacar aí são os gols marcados dentro e fora da área, né? O Palmeiras marcou 14 gols dentro da área e só 3 fora da área. O Red Bull Bragantino marcou 14 dentro da área e 6 fora da área. Tem o detalhamento aí também dos gols de perna esquerda, perna direita, gols de cabeceio. A gente tem uma ideia, o Bragantino tem um gol a mais de cabeça do que o Palmeiras, 6 contra 5.
que poderia indicar aí uma vantagem, né, no jogo aéreo, mas a diferença é muito pequena. Os números são bem parecidos, a oportunidade de gol por partida entre Palmeiras e Bragantino é bem parecido também, 2.1 para o Palmeiras, 1.8 para o Bragantino. Total de arremates a gol, né, a média de 12 arremates mais ou menos do Palmeiras por partida e do Bragantino quase 11, então os números das duas equipes são bem parecidos, bem parelhos nessas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Como a gente viu aí, os números são bem parelhos entre Palmeiras e Red Bull Bragantino até aqui. Vamos dar uma olhada nos números defensivos, vocês vão perceber também que não há grande diferença. Vamos dar uma olhada. As duas equipes ficaram em 3 jogos sem sofrer gols, uma média muito próxima, né, de gols por partida. O Palmeiras tem exatamente 1 gol por partida sofrido, o Red Bull Bragantino um pouquinho a mais, 1,1, mas como eu disse, a diferença de números entre as duas equipes é muito pequena. Questão de pênaltis cometidos, 2-1 para o Palmeiras cometeu um pênalti a mais que o Bragantino, mas um dos pênaltis que o Palmeiras acabou cometendo, a bola não entrou, né, então a quantidade de gols sofridos por penalidade é a mesma, 1 para cada lado. Mais uma vez os números muito parecidos, né? Tanto de defesa quanto de ataque, os números bem parecidos entre as duas equipes. Vamos dar uma olhada na posse de bola, o que as duas equipes fazem quando estão com a bola, os números, os dados estatísticos até essa 10ª rodada. Vamos dar uma olhada. A média de posse de bola, mais uma vez, né? Mais um número muito parecido. O Palmeiras um pouquinho menos de posse de bola, mas é muito irrisório, né? 1% de diferença aí. A eficiência no passe dos dois muito parecida também, a do Palmeiras 83%, a do Red Bull Bragantino 82,4%, isso é a precisão no passe de bola, né, quantidade de acertos. Em relação ao número de passes dados no campo adversário e no seu próprio campo, o Palmeiras 180 passes dados no seu próprio campo e 182 no campo do adversário. O Red Bull Bragantino tem exatamente a mesma quantidade de passes dados no seu campo e no campo do adversário, 188, mas as médias são muito parecidas, né? A média de acerto. Palmeiras 90,8, o Bragantino 90,7 no campo, no seu próprio campo. E no campo do adversário, 71,5 para o Palmeiras e 70,2 para o Red Bull Bragantino. A bola longa tem uma diferença, talvez seja a maior diferença nos números que a gente vai acompanhar aqui. O Palmeiras usa um pouquinho mais, né? Bolas longas, é uma média de 30, quase 31 bolas longas por partida com aproveitamento de 64%. O Bragantino usa um pouco menos a bola longa e tem um aproveitamento pior que o Palmeiras. São 25 bolas em média por jogo e um aproveitamento de quase 50%, 56%. E a precisão nos cruzamentos é muito parecida. O Palmeiras tem uma média de 4,9 cruzamentos por partida, 5, né, cruzamentos por partida, com aproveitamento próximo de 22%, e o Bragantino tem um pouquinho mais de cruzamentos, mas não chega a 6 também, 5,4, e o aproveitamento 21. Aliás, uma informação aqui, além de Palmeiras e Bragantino, aproveitamento em cruzamentos costuma ser o mais baixo nos dados estatísticos aí relacionados ao futebol. E é impressionante porque é a primeira arma que um time começa a usar quando está no desespero tentando fazer o gol, né? Mas se dessem uma olhadinha nos números, nos dados estatísticos, eles veriam que talvez existisse outras formas de tentar chegar ao gol mais rápido do que o cruzamento, porque realmente o aproveitamento em cruzamentos é sempre em torno de 20%, que é muito baixo. Vou colocar outros números também estatísticos aqui relacionados aos dois times para a gente dar uma comparada. Quantidade de desarmes por partida, muito parelho também, 54 do Palmeiras, 56 do Bragantino. Questão de duelos ganhos, os números, mais uma vez, números muito parecidos, né? Aqui, nesses números que a gente está vendo agora na tela, tem uma diferença grande aí, que é a quantidade de perdas de posse de bola. O Bragantino perde mais a posse de bola que o Palmeiras, 135, a média de 135 perdas por partida do Bragantino, e do lado do Palmeiras 119, não chega a 120 perdas. Impedimentos, o Palmeiras se coloca mais em impedimento que o Bragantino, tem uma média maior. Número de faltas cometidas também muito parelho, né? Nem duas faltas aí de diferença do Palmeiras para o Bragantino. E cartões amarelos, questão disciplinar,
O Palmeiras tem um cartão vermelho e uma média de 2,5 amarelos por jogo. O Red Bull Bragantino ainda não tem cartão vermelho e tem uma média de quase 2 amarelos por partida. Esses são os números aí comparativos, os dados estatísticos de Palmeiras e Bragantino, líder e vice-líder, empatados em 22 pontos na liderança da tabela do Brasileirão. Como deu para perceber aí, os números são muito parelhos, né? A gente está tendo um campeonato muito equilibrado, nenhum time conseguiu abrir vantagem sobre os outros ainda. O Palmeiras vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas e colou na liderança nesse exato momento. Como a gente disse, o Bragantino deu uma pequena derrapada, principalmente nos 2 jogos em casa, né? Impressionante como o aproveitamento do Bragantino fora de casa é muito bom e em casa ele acabou perdendo pontos aí preciosos para 2 adversários que na teoria não seriam tão difíceis de ser batidos assim. Mas o Campeonato Brasileiro continua equilibradíssimo, começa a pegar fogo, a gente tem um nível, ao meu ver, um nível de jogo melhor do que o da temporada passada, mas ainda pode melhorar um pouquinho, a gente pode ter jogos melhores e espero que isso aconteça. Vou deixar aqui por último com vocês os resultados das partidas dessa 10ª rodada e também a seleção da rodada de acordo com o aplicativo SofaScore. Mais uma vez eu usei todos esses dados aqui comparativos lá da plataforma SofaScore, que ainda não está patrocinando a gente. Encerrada a 10ª rodada, eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e aquele recado: se o juiz apitou, tá apitado, então levanta a cabeça, bola pra frente, segue o jogo. Bom futebol, um abraço, até a próxima rodada. Valeu!